Era uma noite comum no programa do Ratinho, com seu tradicional tom descontraído e polêmico. O auditório vibrava enquanto o apresentador anunciava um debate quente da noite. A participação de Nicolas Ferreira, deputado federal conhecido por suas opiniões firmes e sua habilidade de argumentação afiada. A expectativa era alta, tanto entre os espectadores quanto na produção do programa. Ratinho, experiente e sempre pronto para uma boa polêmica, abriu o bloco com sua abordagem característica, mesclando bom humor e provocações diretas. E aí, Nicolas, vamos ver se você é bom mesmo no papo ou se só funciona na internet. O disparou, arrancando risos da plateia. Nicolas Ferreira, sentado no palco, manteve a calma e esboçou um leve sorriso. Ele sabia que aquele não seria um ambiente fácil, mas estava preparado. A plateia, dividida entre apoiadores e críticos, acompanhava atenta, sentindo que algo grandioso estava prestes a acontecer. A energia no estúdio estava carregada de tensão e expectativa. O debate começaria em instantes, e o público mal podia esperar para ver como Nicolas lidaria com as investidas do apresentador. Após a introdução calorosa e algumas trocas de palavras iniciais, Ratinho decidiu partir para o ataque. Com seu jeito direto e sem rodeios, ele inclinou-se levemente para frente, ajustou os óculos e lançou a pergunta que prometia pegar Nicolas de surpresa. Nicolas, você fala muito sobre valores, sobre defender a família e essas coisas todas, mas me diga uma coisa, você realmente acha que os jovens de hoje precisam seguir tudo isso ao pé da letra? Não seria melhor deixar cada um viver do jeito que quiser, sem essa conversa toda de tradição? A plateia reagiu imediatamente. Alguns soltaram exclamações de espanto, outros aplaudiram, enquanto parte do público murmurava, ansiosa para ouvir a resposta do deputado. Ratinho, satisfeito com o impacto de sua pergunta, cruzou os braços e sorriu, esperando para ver como Nicolas lidaria com a provocação. Nicolas permaneceu impassível. Seu olhar focado mostrava que ele já esperava algo do tipo. Respirou fundo e ajeitou o microfone diante de si. O clima no estúdio era de expectativa total. Seria esse o momento em que ele ficaria sem palavras ou conseguiria virar o jogo a seu favor? O silêncio pairou no estúdio por alguns instantes. Nicolas Ferreira, mantendo a postura firme, inclinou-se ligeiramente para o microfone e começou sua resposta com um tom sereno, mas assertivo. Ratinho, eu respeito todas as opiniões. Mas veja bem, se cada um fizer o que quiser, sem princípios ou referências, onde isso nos leva? A sociedade precisa de pilares, de valores que sustentem o que realmente importa. Não é questão de seguir ao pé da letra, mas de entender que tradição não é atraso, e sim sabedoria acumulada ao longo do tempo. A plateia reagiu com uma mistura de murmúrios e aplausos. Ratinho arqueou as sobrancelhas, surpreso com a segurança do deputado. Mas Nicolas não parou por aí. Ele continuou. O problema não é a liberdade, Ratinho. O problema é quando vendem uma ideia de liberdade que, na prática, escraviza as pessoas em vícios, em imediatismo e em escolhas sem responsabilidade. Se os jovens não tiverem referências sólidas, quem vai orientá-los? A internet? Influenciadores que mudam de opinião conforme a tendência do momento? O auditório explodiu em reações. Alguns aplaudiam com entusiasmo, enquanto outros resmungavam em discordância. Ratinho, percebendo que a resposta de Nicolas havia virado o jogo, tentou intervir com uma piada para aliviar o clima. Rapaz, você fala bonito, hein? Até eu tô quase mudando de ideia, brincou o apresentador, arrancando risadas do público. Mas, naquele momento, já estava claro que Nicolas não tinha sido pego de surpresa. Ao contrário, ele havia dado um nó no debate. O jogo estava apenas começando.
Ratinho, apesar de sua vasta experiência em entrevistas polêmicas, percebeu que não havia conseguido encurralar Nicolas Ferreira. Pelo contrário, a resposta do deputado havia virado o jogo, conquistando boa parte da plateia presente no estúdio. Apresentador, conhecido por sua sagacidade e bom humor, tentou recuperar o controle da conversa. Com um sorriso meio sem graça, jogou os braços para o alto e soltou uma de suas típicas brincadeiras. Rapaz, você devia vender curso de debate. Tá difícil ganhar de você. A plateia caiu na risada, mas Ratinho sabia que não podia deixar barato. Então mudou sua estratégia. Em vez de insistir no embate direto, tentou desviar o foco e trazer a conversa para um tom mais leve. Mas vem cá, Nicolas, você fala isso tudo, mas já fez alguma coisa na juventude que se arrepende? Ou nasceu certinho desde pequeno? Provocou na tentativa de descontrair e desestabilizar o deputado. Nicolas, sem perder o ritmo, riu e respondeu: Olha, Ratinho, todos nós erramos, mas a diferença é que aprendemos com os erros. O que não dá é transformar o erro em regra e vender como se fosse algo bom. Mais uma vez, a plateia reagiu com fortes aplausos. Ratinho, percebendo que insistir naquele tema não lhe daria vantagem, resolveu encerrar o assunto com outra brincadeira. Tá bom, já entendi. Se eu insistir, vou acabar virando aluno do Nicolas aqui. O estúdio vibrou com a interação. Embora tentasse manter o controle do programa, Ratinho sabia que, naquele momento, Nicolas Ferreira havia dominado o debate. E o impacto disso estava apenas começando. Mal o programa havia terminado e as redes sociais já estavam em chamas. Trechos da entrevista começaram a circular pelo Twitter, Instagram e TikTok, com títulos chamativos como Nicolas Ferreira dá aula ao vivo e cala Ratinho, e deputado destrói apresentador em debate tenso. O nome de Nicolas rapidamente entrou nos trending topics e a repercussão só crescia. No YouTube, diversos canais de opinião e cortes de podcasts publicaram vídeos analisando o embate. Alguns influenciadores de direita exaltavam a firmeza do deputado, chamando sua resposta de um verdadeiro checkmate, enquanto opositores tentavam minimizar seu impacto, dizendo que Ratinho apenas havia sido educado ao não prolongar o debate. Próprio Nicolas Ferreira usou suas redes para comentar o episódio. Em um post no X, antigo Twitter, ele escreveu: Quando se tem convicção e princípios, nenhuma armadilha te derruba. Obrigado pelo espaço, Ratinho do Brasil. O tweet rapidamente ultrapassou milhares de curtidas e compartilhamentos, consolidando ainda mais a narrativa de que Nicolas havia dominado o confronto. Enquanto isso, memes começaram a surgir. Montagens de Ratinho desmontado com expressões de surpresa, gifs do apresentador confuso e até vídeos editados comparando o momento a um fatality de videogame. O impacto foi tão grande que portais de notícias começaram a publicar matérias sobre o debate, analisando cada fala e suas possíveis implicações políticas. O embate que começou no palco da TV agora tomava conta de toda a internet e parecia que o assunto ainda renderia muito mais. No dia seguinte, o embate entre Nicolas Ferreira e Ratinho ainda dominava as redes sociais e os portais de notícias. Programas matinais de rádio e TV começaram a repercutir o assunto, trazendo comentaristas para analisar o impacto da resposta do deputado. Alguns jornalistas alegavam que Ratinho havia sido pego de surpresa e não esperavam uma réplica tão contundente, enquanto outros destacavam a estratégia de Nicolas em se manter firme e articulado diante de uma pergunta provocativa. Em canais de YouTube voltados para política e opinião, o tema se tornou o assunto do momento. Alguns criadores de conteúdo fizeram vídeos elogiando a postura de Nicolas, dizendo que ele demonstrou segurança, coerência e domínio do debate.
Outros, no entanto, tentaram minimizar o episódio, alegando que o deputado apenas repetiu argumentos já conhecidos e que a reação exagerada da internet transformou o momento em algo maior do que realmente foi. Enquanto isso, Ratinho, conhecido por não fugir de polêmicas, decidiu abordar o tema em seu programa na noite seguinte. Com seu jeito descontraído, fez piada sobre a repercussão. Rapaz, nem sabia que eu estava em um ringue de UFC. O Nicolas veio preparado, hein? Mas faz parte. Aqui a gente dá espaço para todo mundo falar. A declaração ajudou a aliviar o clima entre os fãs do apresentador, mas não apagou a impressão de que Nicolas havia saído como o grande vencedor daquele confronto. Com isso, o episódio entrou para a lista de momentos marcantes da TV brasileira e reforçou ainda mais a presença de Nicolas Ferreira na internet e na cena política. Seu nome continuaria sendo discutido por dias, mostrando que, em tempos de redes sociais, uma resposta bem dada pode ter um impacto maior do que qualquer discurso planejado.